Nesse ano nós estamos trabalhando especificamente sobre 3 áreas da nossa vida. E na verdade são 3 áreas fundamentais, que englobam todas as áreas da nossa vida. Esse ano nós vamos ouvir muito sobre corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa alma, da nossa mente. Nós precisamos ser pessoas sãs, né? Num mundo doente psicologicamente, nós precisamos ter um equilíbrio emocional. É por isso que nós vamos tratar, estamos sendo ministrados sobre a alma, mas também não só a alma, como o espírito. E o espírito envolve a nossa vida com Deus. Você está aqui hoje porque você crê em Jesus. Você acredita que existe que você tem um propósito, que Deus tem um propósito para a sua vida. Só que não adianta só nós acreditarmos, nós precisamos entender, saber o que Deus tem para nós e viver, colocar em prática. Então, ao longo desse ano, nós vamos trabalhar nessas 3 áreas. Você vai chegar no final do ano bem com a sua saúde física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Só que a gente precisa entender que para eu conseguir isso, para eu conseguir cuidar da minha saúde física, da minha mente, né, do meu emocional e da minha vida com Deus, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter autocontrole, eu preciso ser uma pessoa que se controla. Porque uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem o autocontrole, o controle próprio, não consegue fazer nada, ou fracassa em tudo que ela faz. Por isso que o tema da mensagem que eu coloquei é os benefícios em saber se controlar. Porque todos nós precisamos se controlar. Todos nós precisamos aprender. Talvez você seja na comida, o outro seja mais na área espiritual, você não consegue ter uma rotina. O outro é na área emocional, você é fraco emocionalmente. Qualquer coisa te abala. A pessoa riu para um e não riu para você, você já entra em depressão. Você não consegue se dominar, você não consegue ter o domínio, você se irrita muito fácil, você chora muito fácil, você fica deprimido muito fácil. Precisamos aprender a nos controlar, a ter o autocontrole. E é por isso que eu quero falar sobre isso nessa noite. E a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, tudo que a gente vai falar aqui ao longo desse ano e no resto da nossa vida tem que estar baseado na palavra de Deus. E se você ler lá em Provérbios, no capítulo 25, no verso 28, a Bíblia diz assim, ó: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não sabe se controlar é tão indefeso como uma cidade sem muralhas. Para contextualizar isso daqui, eu estava pensando e eu pensei assim, ó, é como se você morasse numa casa aqui em Canoas e essa casa não tivesse muros e ela não tivesse portão. Ah, mas eu moro numa casa assim. Então você mora num condomínio fechado. Mas para esse condomínio ser fechado, ele tem que ter muro, ele tem que ter guarita. Pensa você morador da Matias Velho, morando numa casa, né? Morador da Santo Operário, Guajuviras, só os bairros bons aí. Eu moro na Harmonia, né? Então também não é um bairro muito seguro. Mas você consegue imaginar você morando na sua casa, sem muro, sem nada, sem grade na janela, a janela só fechando ali? Não tem. Hoje, infelizmente, é insano, não tem como. E a Bíblia está dizendo que quem não sabe se controlar, ele é tão sem defesa quanto uma pessoa que mora assim. Não tem como te defender. Não tem o que te protege ali. E, gente, nós precisamos entender que se a gente for olhar, tem muita coisa ruim que acontece com a gente meramente por culpa nossa mesmo. Existe muita coisa prejudicial que nós vivemos, que se a gente for olhar com sinceridade, quem nos causou o prejuízo foi nós mesmos. Nós os colocamos no prejuízo ou na situação ruim. Se você for parar para pensar, aquele cara que não estudou, não quis estudar ou não foi regrado para estudar,
hoje está penando para trabalhar, para conseguir um lugar melhor no mercado de trabalho. Aquele cara que não economizou, não aprendeu a economizar o quanto deveria, no momento de crise, no momento de desemprego, vai ter problemas. A pessoa que não aproveitou uma oportunidade que teve na vida, vai ter problemas. Alguém que não evitou algo quando deveria ter evitado, e isso causou um problema. Ou uma coisa que você falou quando não era a hora de você falar. Ou uma coisa que você decidiu na hora que você não deveria ter decidido. E isso, por você não ter pensado melhor, não ter tido um autocontrole, isso lhe trouxe um prejuízo, e talvez um prejuízo momentâneo, um prejuízo permanente. Mas a verdade é que muitas vezes nós tomamos uma decisão baseado na nossa emoção ou na rapidez em não pensar e não processar, e isso nos causa um prejuízo. E às vezes a gente pensa, poxa, eu estou passando perrengue agora por causa disso, isso, aquilo, mas você vai olhar lá atrás, foi uma decisão impensada ou foi uma decisão que você tomou e que causou problema para você. E a maioria dessas coisas tem a ver com a falta de controle, de domínio próprio, de autocontrole, né? Você não soube controlar suas emoções, se irritou, falou bobagem, magoou alguém que você amava. Você não controlou, não teve domínio sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades ou os seus desejos, avançou um sinal que não deveria ter avançado, lhe causou um prejuízo. E esse ano, gente, como eu falei, nós estamos sendo desafiados a crescermos em todas as áreas da nossa vida. Mas a única forma de a gente conseguir isso é a gente aprendendo e entendendo que se eu não tiver autocontrole sobre a minha vida, sobre as coisas que eu faço ou que eu decido, preciso decidir, eu não vou conseguir. Então, talvez você está empolgado que esse ano você vai fazer, você vai melhorar. Se você não entender que antes de você focar nessas coisas, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso controlar mais, eu preciso me controlar. Agostinho de Hipona dizia o seguinte: domine a si mesmo e você terá conquistado um grande império. Gente, dominar a nós mesmos, às vezes, é tão mais... É uma chave muito maior para o sucesso do que a gente, não, eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que buscar essa estratégia. Aprender a se dominar, a se controlar, o cara aqui está dizendo que tu vai conquistar um grande império. Gente, e tudo está baseado em como eu e você controlamos a nossa reação em determinadas situações. Porque vai dizer, muitas vezes, quando você parou para perceber, você já falou. E você, não deveria ter falado. O que eu fui falar? Quando você menos viu, você comprou uma coisa e pensou assim, por que eu comprei isso aqui? 12 vezes. Como é que eu vou pagar isso daqui? Foi na emoção. Quando você viu, você já fez. E você para pensar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz na minha vida? O que eu... Quando você menos viu, você já comeu. Você já comprou, já gastou o dinheiro. Pensar, por que eu fui em tal restaurante? Por que eu comi isso? Por que eu comprei isso? E eu quero aqui listar algumas vantagens, alguns benefícios de quando nós conseguimos nos controlar, para a gente poder refletir a respeito disso. E a primeira coisa que eu quero dizer é que se você souber se controlar, você vai conseguir aceitar os ensinamentos de Deus e a enxergar a disciplina como algo positivo. Se você aprender a se controlar. Porque a nossa tendência é não conseguir ser ensinado ou ser disciplinado ou ser chamado a atenção, porque nos sobe uma ira, o que tu pensa que tu é? E tu não quer ouvir.
E por você não saber se controlar e ouvir o momento, às vezes você não consegue entender o que Deus quer falar com você, o que Deus quer te mostrar. A Bíblia diz o seguinte: meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem deteste a sua correção. A quem o Senhor ama, Ele corrige, como pai ao filho em quem tem prazer. Gente, se tem uma coisa difícil, complicada e chata, xarope, é você ter que lidar com alguém que não ouve, que não quer aprender, que não aceita a opinião ou que não concorda, não deixa ser corrigida, não quer aprender, não tem um coração ensinável. Todo mundo aqui sabe que isso é ruim. E talvez você está lembrando de alguém, mas a verdade é que a nossa tendência é a gente nunca reconhecer que a gente precisa de correção. É ou não é? Vamos lá, gente. Não é uma coisa fácil. Minha esposa às vezes fala para mim, na lata assim, ó. E a minha primeira reação é ferver. E fazer o quê? E retrucar. Por quê? Porque aí me falta o controle para contar até 10 e ficar quieto. Nós temos a tendência em fazer isso. E é por isso que Provérbios valoriza tanto a capacidade de alguém receber a correção. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim, ó, educar a mente sem educar o coração não é educar de verdade. Educar a mente sem educar o coração não é educar de verdade. O autocontrole começa no coração submisso a Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, e a gente lê o versículo aqui que diz assim, Deus corrige aquele a quem ama, Deus ensina, Deus disciplina como um pai que ama o seu filho, Ele faz isso. Talvez ao longo desse ano, ou talvez hoje, ou talvez em algum momento, você está sendo disciplinado, ou foi disciplinado, ou será disciplinado, no sentido de ser chamado a atenção. Não é, me colocaram em disciplina. Não, cara, te ajeita, meu. Melhora a tua postura. Deixa de galinhagem, desculpa a palavra aí. Vira homem, para de palhaçada, deixa de ser fofoqueira. Vai emagrecer, para de comer que nem uma carreta. Em algum momento, você vai ser corrigido ou chamado a atenção. E a gente tem a tendência de dizer, mas é que isso aí não é uma correção de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, se Deus usou uma mula para falar com um jumento que não queria ouvir, talvez Deus vai usar a pessoa mais orelha seca que você acha assim, não, esse aqui não tem como falar. Deus não vai usar esse cara. Deus usa, Deus pode usar. Então, Deus não vai, em 2025, descer em forma humana, com luzes, e falar assim, meu filho, eu quero te disciplinar, venha cá. Não vai fazer isso. Vai usar o pastor, vai usar o seu líder, vai usar o seu amigo, vai usar às vezes no momento que você menos está pensando, o cara vai te largar uma, e você nem vai pensar, porque você vai se irritar, você não vai ter o autocontrole de parar para pensar. Mas se a gente aprender a se controlar, talvez o cara vai, mas por que ele está brincando com isso? O que ele quis dizer com isso? Será que isso... A segunda coisa, se você souber se controlar, você não irá se ofender com facilidade. Gente, aos mimimi de plantão aí, aos mais pele fina, talvez o que você precisa é saber se controlar um pouco mais quando você ouve uma coisa que você não gostaria de ouvir. A Bíblia diz assim, o sensato não perde a calma, mas conquista o respeito ao ignorar as ofensas. Então tenha autocontrole para saber ignorar as ofensas. E às vezes, nem é uma verdade que estão falando de você. É uma coisa que você sabe que não é verdade. É uma calúnia ou é uma bobagem, não é verdade que estão falando para você. Mas talvez o momento de você querer se defender, ou você achar que tem que se defender, não é o momento. O sensato não perde a calma.
Talvez o que a gente precisa se controlar é termos o autocontrole de ficarmos calmos, ouvirmos a asneira muitas vezes, e pensar assim, Senhor, quem é esse orelha seca para falar isso de mim? Mas você só concorda. Provérbios ainda diz assim, a pessoa que se mantém calma, ela é sábia, mas a que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo. Gente, isso aqui é claro, não precisa explicar. Nós temos aqui a Bíblia, a boca de Deus falando para nós. Porque às vezes você vai até ter a razão, mas por não saber se controlar, você acaba piorando a situação. Você até tinha a razão, porque alguém mentiu ou falou algo sobre você, mas a sua reação, mediante aquilo, sem conseguir se controlar, é pior do que o que fizeram para você. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um cara que levou o cachorro dele para pet shop e os caras mataram o cachorro dele lá. Não sei como conseguiram essa façanha. O cachorrinho morreu. Ele se revoltou, pegou uma marreta, entrou dentro da pet shop, acho que foi em Goiânia, e destruiu a pet shop. Um baita de um lugar. Quebrou tudo. E daí as pessoas estão filmando, ele está detonando tudo lá. Botou os funcionários, todo mundo a correr. Por quê? Porque ele não conseguiu se controlar. Mas mataram o cachorro dele. Óbvio, é um absurdo. Mas por não saber se controlar, o cara foi preso. Por não saber se controlar, a polícia foi e prendeu e ele está respondendo um processo criminal. Mas eu tinha razão. Tudo bem. Mas, quando a gente não sabe se controlar, a gente toma prejuízo, a gente entra no prejuízo. E é o que a gente faz, a gente acaba se ofendendo com facilidade. Não só isso, se você souber se controlar, você poderá escolher suas palavras com cuidado. A Bíblia diz, todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer as coisas certas na hora certa. E a verdade é que existem pessoas que antes de pensar, elas acabam falando. E geralmente, uma pessoa sábia, ela vai pensar antes de falar. Certamente, as pessoas que possuem o autocontrole são as pessoas que pensam antes de falar. E sabe uma característica de uma pessoa tola, porque a Bíblia chama de tolo quem não consegue pensar antes de falar, mas uma característica de uma pessoa que não tem autocontrole, que não consegue se controlar na hora, ela diz assim, não, é bem assim mesmo, é que eu sou assim, eu sou sincera, eu penso e eu digo, comigo é assim. E a pessoa acha que isso é uma virtude, mas isso não é uma virtude. Isso é uma demonstração de não conseguir se controlar. E aí justifica dizendo que, E é tão engraçado que, às vezes, eu pensando sobre essa palavra há 2 semanas já, e coisas acontecendo na minha vida, e isso vindo na minha cabeça, e eu lembrei de várias coisas, quantas furadas, gente, a gente já não se meteu, por a gente não conseguir controlar o que a gente fala. Quantos prejuízos a gente já não teve de a gente ter que reparar, conversar, pedir perdão, por a gente não conseguir controlar o que a gente fala. Quando a gente viu, falou. Quando viu, magoou alguém. Quantos compromissos você já não fez que você nem deveria ter feito? Que você, por se empolgar ali, não, então tá, 5 horas da manhã eu vou estar lá amanhã para correr. Chegou às 4 horas, o despertador tocou, ficou pensando assim, o que eu tinha na cabeça? Porque foi na emoção. Não conseguiu se dominar. Quantas vezes você prometeu a alguém, não, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Aí, no próximo mês eu vou te... E você nem parou para pensar que você não consegue nem ajudar você mesmo. E você assumiu um compromisso por não manter o autocontrole, por não ter uma sabedoria de pensar antes.
Você se comprometeu com algo que vai ficar difícil para você cumprir. Mas você foi pela emoção e você assumiu um compromisso. Todos nós, gente, temos que aprender com a mulher lá de Provérbios, que a Bíblia chama de mulher virtuosa. Porque a Bíblia diz que ela, quando ela fala, as suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Isso não serve só para a mulher. Esse é o exemplo de uma mulher virtuosa. Mas o homem também tem que aprender muito com as mulheres. E a mulher virtuosa da Bíblia diz, a Bíblia diz que quando ela fala, as palavras dela são de sabedoria. Por quê? Porque ela dá instruções boas, ela pensa antes de falar. E não só isso, se a gente soubesse controlar, ter o autocontrole, você vai conseguir controlar, gente, até o que você come. A gente está falando de 3 áreas da nossa vida. Talvez você está pensando assim, realmente eu sou uma pessoa muito irada, que eu falo demais mesmo. Mas talvez essa área aqui da comida, da gula, seja uma coisa que todo mundo aqui tenha problema. Desde o mais gordinho ao mais magrinho. E a gente, por não ter um controle, a gente é desenfreado na forma como a gente come, e a gente sempre pensa, não, mas eu cuido da alimentação e eu não emagreço. Se tem uma coisa no último ano que eu aprendi sobre dieta e comer saudável e equilibrar a quantidade de caloria, é que esse papo de dizer assim, não, pastor, eu já ouvi vários falarem isso. Não, eu não como nada. Eu não como nada mesmo. Não consigo emagrecer, não sei. Para, meu, como tu não come? Está com 140 quilos, tu não come nada. Tu estoca vento, então. Não como nada. Aí tu começa a andar com a pessoa, é uma bolacha aqui, é um salgadinho ali. Realmente, não é nada, é só uma traquinas. Mas o que uma traquinas faz? Vai pesquisar. O que um Doritos faz? O que um pacotinho de paçoquinha faz? Quando a gente não tem o controle, a Bíblia diz assim, se você costuma comer demais, controle o seu apetite. Simples. A Bíblia é tão fantástica que até isso aqui já tinha gordinho lá na época de Salomão, e ele já, tu come demais, filho, tu tem que aprender a se controlar. Quando a gente sabe se controlar, a gente vai demonstrar isso. A gente vai e pensa, tem uns magrinhos aí que acham que é referência. Não é referência. Porque ele é magrinho, mas ele come desenfreado. Eu, lendo e pesquisando sobre isso, me apareceu 2 assuntos referente a tu não conseguir se controlar no comer, que é a compulsão alimentar e o comer emocional. E são 2 coisas diferentes. E a reportagem dizia que a gente confunde a compulsão alimentar. A gente fala muitas vezes que é que eu tenho compulsão alimentar. E não é. Porque aqui diz assim, a compulsão alimentar é um transtorno alimentar cujo principal aspecto é a ingestão, durante um curto período de tempo, de uma quantidade de alimento muito maior do que a maioria das pessoas comeria naquela circunstância. E esse episódio normalmente é associado à sensação de falta de controle, de não conseguir parar de comer ou controlar a quantidade do que está comendo. Tá? Agora, o comer emocional é o seguinte, é um comportamento no qual a pessoa busca comida mesmo na ausência da fome física. Pode ser impulsionada tanto pelo sentimento negativo quanto pelo sentimento positivo. Eu estava pensando, é verdade. O cara vai comemorar alguma coisa, vamos comemorar, o cara passou, conseguiu um emprego novo. Vamos num lugar bom, vamos. Aí tu está cuidando da alimentação. Mas daí tu chega lá e tu olha, mas eu mereço, né? Isso aqui é muito bom. Olha isso aqui, eu pagar R$ 119,90 e comer só isso aqui. Não, vamos lá, amanhã eu... Isso é o comer emocional. Num momento de euforia, de alegre, me convidaram para o aniversário, as coisas chiques, meu, uns canapé, umas coisas bonitas, e você
na emoção, por não se controlar, porque você está feliz, ou está todo mundo comendo, está todo mundo tomando, você manda ver. Você não consegue. Mas como é que eu vou ir numa festa de casamento, linda, maravilhosa, e eu não vou comer? Vou pagar R$80, vou comer pouquinho. É não saber se controlar. Você precisa emagrecer, a sua saúde está em risco, mas você não consegue deixar de comer o doce depois do almoço. Falta de controle. Mas é complicado, é isso, aquilo. Muitas vezes, por não sabermos nos controlar, a gente traz prejuízo para as nossas vidas. Outro, se você souber se controlar, a sua vida com Deus irá melhorar. E a Bíblia diz, gente, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Gente, tudo nessa vida tira a nossa atenção. Eu estou falando aqui para você agora, e talvez a maioria não está prestando atenção, porque ou está mexendo no celular, ou está pensando o que vai fazer depois. E na nossa vida com Deus, nós precisamos ter atenção, nós precisamos ter uma vida regrada, nós precisamos nos controlar. Por quê? Porque hoje nós fizemos um plano de leitura anual da Bíblia que está aqui no celular. Só que para você acessar o celular lá, o plano de leitura, você passa pelo Instagram, passa pelo push do WhatsApp, você passa pelo YouTube, você passa pelo monte de coisa. E você conseguir ter o autocontrole e o hiperfoco de não tirar a sua atenção e fazer o seu devocional ou ler o que precisa ser lido, é difícil. É muito difícil, gente. Você até pega o celular para ler o seu plano, pega a sua Bíblia para ler, separa o tempo ali, mas o passarinho está cantando na rua, a música está passando do gás lá na rua, chama a sua atenção, você não consegue se controlar. E C.S. Lewis, eu já li a frase, não sei porque eu botei 2 vezes aqui. Mas ele diz, né, educar a mente sem educar o coração não é educar de verdade. O autocontrole começa no coração submisso a Deus. A nossa vida com Deus, a maturidade, a minha intimidade com Jesus vai depender, sim, de como eu consigo me controlar. O quanto de autocontrole e domínio próprio eu tenho. A Bíblia nos ensina isso. Um dos dons do Espírito é o domínio próprio, a Bíblia diz. E por isso, gente, eu quero compartilhar com vocês 6 dicas para você manter o autocontrole, que você vai precisar esse ano. Eu vou precisar esse ano. Você está precisando, eu estou precisando. E a primeira delas é: busque a ajuda de Deus. Para tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa buscar a ajuda de Deus. E até para o autocontrole. A Bíblia diz: mas o Espírito produz este fruto. Qual? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, entenda uma coisa. O domínio próprio, o autocontrole, não vem apenas com o esforço humano. A Bíblia está dizendo que ele é um fruto do Espírito Santo. Por isso, ore a Deus, peça a Deus que te dê, que te fortaleça, para que você adquira essa virtude. A Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente diariamente. Por isso, leia, tenha o hábito, tenha o autocontrole de diariamente ler a sua Bíblia, de ter um momento com Deus. Porque quanto mais a palavra de Deus estiver no seu coração, mais força você vai ter para se controlar em todas as áreas da sua vida. Segundo, evite situações de tentação. Você quer aprender a ter autocontrole, domínio próprio? Evite situações de tentação. A Bíblia diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Agora, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Gente, você precisa identificar quais são as suas fraquezas, quais são as situações que possam te levar
ao erro, à falta do autocontrole. E aí é inúmeras. Cada um aqui tem uma ou tem mais de uma, cada um tem a sua área, cada um tem a sua dificuldade. Talvez para você é comer, você tem que saber que você precisa evitar de ir num sushi. Porque quando você vai no sushi, você acaba com metade dos peixes do oceano. Não vai. Vocês têm que saber que a minha tentação é ir no rodízio de pizza. Não vá. Eu acho engraçado, abrindo um parênteses aqui, quem faz aniversário e comemora num rodízio de pizza, assim, né? Porque se tem uma coisa de gordice, é isso, né? Vamos lá no meu aniversário, lá no rodízio de pizza. Não sei, respeito quem comemora ou quem vai comemorar o aniversário esse ano no rodízio de pizza. Mas para que é o aniversário? Para que está sendo lá aqui comemorar? Nós vamos, mete para dentro aí, vamos comer que nem um cavalo. Se você tem dificuldade com comida, evite situações. Não vá no mercado com fome. Come uma coisa antes. Não saia para jantar pensando assim, hoje à noite nós vamos na churrascaria. Eu não vou nem tomar café da manhã. Vou ir assim para... Não faça isso. Evite situações de tentação. Agora, talvez não seja comer, não é comida o seu problema. Seu problema é a pornografia. Você tem problema com pornografia. Mas você usa o Instagram de forma desenfreada. É um canal, é um lugar que, se você tem esse problema, pode ser o gatilho para te levar a acessar a pornografia. Eu estava lendo um estudo e dizem que a maioria dos casos das pessoas que consomem pornografia e querem evitar, não querem isso, mas têm esse problema, elas acessam por estarem entediadas. Ou seja, não terem nada para fazer, ou tu abriu o celular, tu está em casa, não tem nada para fazer, está em algum lugar, já checou as mensagens do WhatsApp, já viu os stories dos seus amigos, não tem mais nada e você começa a entediar. Já viu notícia, já viu isso, aquilo. Não tem mais nada para fazer no celular. Ao invés de você guardar e fazer outra coisa, você começa a estimular e pum, quando vê, cai no mesmo problema que você tem. Saiba evitar. Se for preciso deletar a rede social ou dar um tempo, ou sei lá o que, evite a situação. É estupidez achar que não, eu tenho o controle. Mas talvez, gente, para você não é. Para você, você não consegue ter o autocontrole em gastar dinheiro, comprar. Você tem um monte de roupa e não pode ver, tem um casamento, você tem que comprar. Deus o livre, eu repetir a roupa do casamento. Você tem que se controlar. Ou seja, ou você está viciado em comprar no Mercado Livre, na Shopee. Exerça o controle. Saiba quais são as áreas que você tende a ter mais dificuldade. Se você tem dificuldade com as palavras, você é muito ignorante, não entra numa conversa que você vai se prejudicar. Ou você é fofoqueiro, ou fofoqueira. A fulana começou, tu nem sabe, sai demônio, sai daqui. Não deixa, tu nem sabe e nem quero saber. Sai daqui, diabo. Não se deixe levar por isso. Porque depois, para se manter o autocontrole é muito mais difícil. A terceira dica é, controle os seus pensamentos. A Bíblia fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só que barbado. Olha só isso aqui, Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Pensa nessas coisas, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Se fosse traduzir isso aqui para a nossa cabeça, é tudo que não presta, tudo que é fútil, tudo que é gordice, tudo que é meme sem graça. É o que a gente pensa às vezes. E o domínio próprio começa, gente, nos nossos pensamentos, na nossa mente.
Por isso, nós temos que aprender a substituir os pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, em coisa edificante. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, que ele passe ali e fique voando sobre a sua cabeça, mas você consegue evitar que ele faça um ninho. Essa frase eu sempre me lembro. Por quê? Porque às vezes você está aqui, vivendo a sua vida, fazendo alguma coisa, vem uma bobagem na sua cabeça. Ou para você fazer, ou para você falar, ou para você... E é inevitável. Ou você está andando, viu alguém, parece tal coisa. Ou olhou uma mulher bonita, isso não... Você não é um monstro por vir um pensamento que você até se assusta. Por quê? Porque isso é um pássaro voando em cima da sua cabeça. Agora, o que você não pode fazer é pensar assim, aquele pensamento vem e você pensa, é mesmo, né? E como seria se eu fizesse? E daí você começa, por aquele pensamento que veio do nada na sua cabeça, você começa a alimentar aquilo. Isso é que o Martinho Lutero estava falando, você está deixando o passarinho criar ninho na sua cabeça. Então, veio o pensamento de ira, de raiva, de seja lá o que for, muda, substitui isso. Tenta, sai do lugar se for preciso, mude. A quarta dica é: tenha uma vida disciplinada. A Bíblia diz, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Um atleta, ele se esforça para ganhar um prêmio que é perecível, que se acaba. Agora, nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Gente, tenha uma vida disciplinada. Crie rotina para o seu dia. Saiba as tarefas que você vai fazer amanhã. Segunda-feira, você sabe? Não, de manhã eu faço meu devocional, levanto, faço meu devocional, vou para o trabalho, eu faço academia de tal e tal hora, eu não como doce de segunda, quarta e sexta. Crie uma rotina para você poder cumprir. Porque se você não tem rotina nenhuma, minha rotina é levantar e ir para o trabalho. Está aí o resto, e lá no teu trabalho. O que tu acessa, o que tu não acessa, o que tu come, o que tu não come, o que tu conversa, o que tu lê. Crie uma rotina, porque quando a gente cria uma rotina, é mais fácil de a gente seguir. Então, eu tenho o hábito, eu faço o meu devocional pela manhã. Então, eu sei que pela manhã eu tenho que fazer meu devocional. Eu não como doce durante a semana, não vou comer doce. Crie hábitos. Às vezes, a gente não tem uma disciplina, porque a gente não consegue ter um autocontrole, uma vida focada, porque a gente não tem nada programado. A gente não programa nada, a gente só faz. E às vezes, gente, pequenas mudanças, como acordar cedo, não, vou acordar mais cedo agora. Organizar o seu tempo, eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa, tal coisa. Às vezes ter o seu momento devocional, não. O meu momento devocional é de tal hora a tal hora, é de tanto e tanto tempo. Isso ajuda você a fortalecer a sua capacidade de controle. Por isso, gente, tenha disciplina. O quinto, tenha amigos que edifiquem a sua vida. A Bíblia diz, quem anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você já é uma pessoa meio cabeça voada, ou você sabe que você tem dificuldade em alguma área da sua vida aí, todo mundo tem dificuldade em alguma área, mas você só anda com gente que é tão cabeça voada igual você nunca vai crescer, gente. Tenha amigos que lhe ajudem, tenha amigos que sejam referência para você. Cerque-se de pessoas que incentivem a sua caminhada com Cristo. Se cerquem de pessoas que temam a Deus e que queiram que você cresça, que você melhore, e ela também queira crescer. Porque, gente, às vezes você não tem um controle de nada porque você só anda com orelha seca. Você só anda com gente que é igual a você. Você não edifica. Olha para as pessoas que você anda e faz a pergunta, quem são eles? Para onde eles estão indo? Como eles estão? E o sexto e último, procure ajuda médica.
A Bíblia diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Gente, buscar ajuda médica. Talvez você tenha problema de hiperatividade, TDAH, déficit de atenção, falta de foco. E o que você precisa fazer, além de tudo isso aqui que eu falei, é tomar um remédio para ajudar a manter o foco. E não é pecado você ir num psiquiatra. Foi-se o tempo que psiquiatra era só para louco. Faz tempo. Louco é você achar que você não precisa tomar remédio. Todo mundo aqui precisa tomar um remedinho. Busque ajuda médica. Eu converso com algumas pessoas e às vezes as pessoas estão se esforçando, estão querendo mudar, mas ela precisa de uma medicação, ela precisa de um olhar clínico, medicinal, para ajudar ela. Porque ela tem uma dificuldade, ela tem algo que não é dela e ela está se esforçando. Por isso, procure ajuda médica. Não é vergonha. Vergonha, gente, é você viver uma vida toda sem saber se controlar. É você viver uma vida toda tropeçando. É você viver 2025 todo ouvindo todo mês sobre corpo, alma e espírito, e você chegar no final do ano e nada mudou na sua vida. Você continua com o mesmo peso, com os exames ruins da mesma maneira, com a sua vida com Deus da mesma forma e com os mesmos problemas emocionais. Isso sim é um motivo de vergonha. Por isso, se eu e você queremos que 2025 seja um ano que vai fazer diferença em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa saber se controlar. Amém? Feche seus olhos aí. Baixe sua cabeça. E eu quero que a gente ore, eu quero que você ore por você mesmo aí. Cada um tem a sua área que precisa se controlar mais, que tem mais dificuldade. E eu quero que você identifique isso para Deus. Que você traga na sua memória aí qual é a área. Talvez você não consiga se controlar no seu relacionamento de namorado, de noivo. Você está comendo a fruta antes do jantar. E isso só vai te trazer prejuízo, trazer problema para a sua vida. E você, é que é difícil, eu não consigo me controlar. E hoje você ouviu várias coisas que você pode fazer que irão lhe ajudar. Talvez você não entenda porque o teu casamento não está bem, mas você não entende que você não consegue se controlar nem quando você se irrita, quando alguém lhe fere, você descarrega e desconta na sua esposa, no seu marido. Ou você não consegue entender por que você não tem amigos, mas você não tem nem o autocontrole de ser uma pessoa pacífica, que não fala demais, que não é chata. Nós não queremos ser perfeitos, eu não quero buscar a perfeição para mim, mas eu quero ser melhor, dia após dia. Noite passada, eu passei a madrugada todo irritado com meu filho, de 30 dias, porque o guri não calava a boca um minuto, e eu estava irritado. E eu, na mesma forma que eu reclamava, essa palavra voltava para mim: te controla, rapaz, te controla. E talvez a minha esposa ache que não, mas eu, de certa forma, me controlei. Poderia ter me controlado mais, com certeza. Mas às vezes, por um momento de estresse, ou um momento de ira, ou um momento de desejo, a gente bota tanta coisa a perder. E depois a gente olha para trás e fala: cara, por que eu fiz isso? Por que eu fiz assim? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela forma? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores, pessoas
salientes do teu fruto, Senhor, do Espírito, que é o domínio próprio, que é o autocontrole, Jesus. Nós não queremos ser pessoas santarrões, não queremos ser pessoas perfeitas, mas queremos melhorar todos os dias. Queremos ser melhores cada dia, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, principalmente a trazer à memória essa palavra de hoje, quando nós estivermos na iminência de sairmos, de perdermos o controle. Seja de qualquer situação, de falar algo, de comer algo, de agir, de tomar uma atitude, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Na hora que eu for comprar, na hora que eu for tomar, na hora que eu for dizer, na hora que eu for falar, Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos a lembrarmos. E ajuda-nos, Pai, a pensarmos, a frearmos a nossa língua, a frearmos as nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos graça, porque sabemos que sozinho nós não conseguimos, Pai. Ajuda-nos a manter as metas e os objetivos que colocamos para esse ano na nossa vida, os alvos que temos, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. É o que nós oramos te pedindo, Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Gente, 2 recados rapidamente. O primeiro, pode botar aí, tem o vídeo? Põe o vídeo. Tá aí, nosso retiro de inverno 2025 com o tema Constantes. Lá no Canaã, dia 27 a 29 de junho, último final de semana de junho, tá? Já as vagas estão abertas no nosso aplicativo da igreja. No sítio Canaã, para quem conhece. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Vai ser o retiro mais barato da história dos inconformados. Beleza? R$230 o retiro. E você pode pagar em 4 vezes. Tem noção do que é isso? Se você sair para jantar hoje aqui, comer qualquer coisa, você vai gastar no mínimo R$50. É ou não é? Isso vai ser 1/4 do que é o retiro. E lá no retiro a gente come bem, a gente pelo menos comia, né? Vamos ver como é que a gente vai comer esse ano. Mas, gente, invista na sua vida. Deus tem colocado uma palavra no nosso coração e faz tempo que a gente não vai num retiro lá no Canaã, é ou não é? E vai estar muito legal, participe. As vagas são limitadas, então escuta o que eu estou falando aqui. Vai ter gente que vai ficar de fora, vai ter gente que vai me ligar e vai mandar mensagem dando 1001 razões pelo qual não se inscreveu antes. E eu vou ter que dizer, meu filho, me desculpa, vou até pegar essa gravação aqui e vou mandar para a pessoa, porque não tem o que fazer. E todo ano, em todos os eventos, é a mesma coisa. Então, hoje, você pode se inscrever, pagar no cartão de crédito, fazer em 4 vezes e garantir a sua vaga. Semana que vem, amanhã, eu não sei. Por isso, invista na sua vida. Beleza?